Estamos de volta aqui na Lagoa da Conceição e eu tô agora com a Nil da dos Eventos e ela vai contar pra gente um pouquinho sobre cozinha afetiva, memórias da infância, o que a gastronomia pode trazer para nós nesse sentido. Nil, me conta. Satisfação estar aqui, Gabi, satisfação estar com os obrigada. telespectadores também. É muito bacana falar de alimentação, né? Porque a alimentação, ela sempre remete também à infância, o cheirinho da infância, aquela cozinha, aquela comidinha que a mamãe fazia quando nós éramos crianças, as avós, enfim, né? Os pais também, no geral. Então, a alimentação afetiva é aquela alimentação que remete a essas lembranças prazerosas da infância. E o que acontece? Nesse período agora de pandemia, ela ficou muito em evidência, justamente porque nós tivemos que permanecer em casa, tivemos mais tempo, né? Mais tempo para cozinhar, mais pessoas para cozinhar. Exato! Mais pessoas aprendendo a cozinhar. Mais pessoas interessadas na cozinha. Eu sei, né, pelo Gabi? meu pai, gente. Meu pai não fazia nada. Na pandemia virou expert de fazer comida, porque teve que se virar. Exatamente. E aí? Então, o que acontece, Gabi? Aquela tendência que nós tínhamos do fast food, que é a alimentação rápida, você passar e pegar algo, né? Ela reverteu para o slow food e trouxe justamente isso. Agora, o que a Gabi gosta de comer? O que ela pode? Porque também tem a questão das restrições alimentares, não é, Gabi? É até o assunto que a gente vai falar depois com a doutora aqui, sobre as alergias alimentares. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. Exato. Então, já veio ao encontro dessa situação. Então, já tem pessoas que têm restrições alimentares, que você vai convidar para a sua casa, para um jantar, para um almoço, para um café. E aí você já tem que ter esse cuidado, saber o que é que você vai servir. Então, já vem essa situação. E aí, pensar justamente no convidado e criar algo especial para ele. Quando a gente fala de alimentação afetiva, também vem esse lado, como eu falei, de fazer uma releitura de alimentos que a gente já consumia. Por exemplo, o pudim, né? Quase todo mundo conhece pudim, é muito difícil que a gente não conheça. E todo mundo ama pudim, não é nem só conhece. Exato. Então dá um toque especial no pudim, né? Às vezes ele fazer um pudim gigante que você coloca na mesa, que é uma coisa tradicional, fazer o pudim já na forma menor, você serve na mini porção, você serve num formato individual, pode decorar com uma florzinha, ou seja, isso já dá um toque especial e faz uma releitura do que já é tradicional e que todo mundo ama, como a Gabi falou. De servir mini porções é uma coisa que a gente pode fazer em basicamente qualquer prato. Qualquer prato. E faz toda a diferença na hora de receber. Com certeza, um risoto, um escondidinho, né? Então você pode pensar e está muito sendo utilizado os fingers, que a gente fala que são os finger foods, né? Alimentação em pequenas porções, e aí você pode diversificar. Então eu sirvo um escondidinho, eu sirvo um risoto, né? E aí posso proporcionar mais de um prato para o meu convidado. Ô Nil, eu sei que agora a gente está muito sem eventos, mas você percebe que isso também é uma tendência de eventos, essa finger food, em vez de fazer aquela alimentação pesada, aqueles pratos grandes, você ir comendo pouquinho e comendo o evento todo? Fica mais informal? Com certeza, Gabi. Daí as pessoas podem, né, ficar em pé, servir mais diversidade. Ao invés de comer um risotão gigante, então já come pequenas porções, ela pode provar mais qualidades diferentes, né? É verdade. E também essa questão do finger food é muito interessante, porque muitos eventos, encontros intimistas, hoje a gente não tem grandes eventos ainda, né? São encontros menores. Mas mesmo receber alguns poucos amigos em casa também fica... Também é possível, dá pra deixar prontinho e aí esquentar, né? No momento de servir. Então deixa prontinho. Faz o escondidinho é bacana de servir de finger, porque ele já pode ficar pronto todo, né? Só deixar a parte de derreter o queijo. De derreter o queijo no final. Que é a melhor parte. Que é a melhor parte. Então, realmente é uma tendência e eu percebo muito em casamentos, em todos os perfis de eventos, né? Evento corporativo e casamentos também está sendo uma tendência do finger food. Então tá aí a dica pro seu fim de semana. Você vai receber amigos em casa? Faça mini porções ao invés de uma porção grande. Exato, vai fazer toda a diferença. E precisa de um cerimonial de eventos para fazer? Ou a gente pode se virar com o que tem em casa? Com certeza que pode se virar com o que tem em casa, né, Gabi? Sim, sempre dá um trabalho, né? Sempre dá um trabalho maior nós mesmos cozinharmos, enfim. Mas quem gosta de recepcionar, quem gosta de receber convidados em casa, é interessante se aventurar porque a prática faz com que a gente fique cada vez melhor, né? Já vai testando receita nova.
testando. ou pega a receita da vovó. Pega a receita da vovó, testa a receita Só faz nova, ela de um modo diferente. monta a mesa num formato que fique linkado com o que você vai servir. Por exemplo, aqui se nós montássemos uma mesa, ia ser bacana nesse perfil de praia, quem sabe decorar com umas conchas, então isso é bacana também, né, Pois é, a Gabi? decoração faz toda a diferença, né? E faz parte da comida afetiva, né? Faz parte do visual também. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Gabi. E agora a gente vai mudar de assunto e vai falar sobre alergias alimentares. Você acha que é só adulto que tem? A gente vai falar sobre isso agora. E comigo a doutora Renata Leal, gastropediatra, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alergias alimentares em crianças e bebês. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar. Me conta, o que são as alergias alimentares? As alergias alimentares, elas são as manifestações clínicas que o bebê, né, que a criança, ela apresenta referente a uma segunda exposição àquele antígeno. Ela, em um primeiro momento, ou através da pele, ou através da ingestão daquele antígeno, ela não consegue criar uma tolerância àquele bichinho e numa segunda exposição ao mesmo bichinho, ela apresenta as manifestações clínicas, que podem ser através da pele, através do trato gastrointestinal, com vômitos, diarreia, cólica, através do pulmão, com tosse. Certo, e elas, por que elas ocorrem? Por que algumas crianças têm, outras não têm? Ou existe algum padrão genético? Por que alguns alimentos dão numa pessoa, ou a pessoa tem para X? Então, o que acontece? O fator genético ele é bem importante. Os pais alérgicos, né? A criança ela tem um fator de risco altíssimo para ter alergia. Se os dois pais têm alergia, o fator de risco aumenta em 90%. Nossa. Na criança. Se um dos pais Caramba. é alérgico, aumenta em 40%. E hoje em dia também as alergias elas estão aumentando em função da modernização, da poluição, do uso excessivo de antibióticos, de inibidores de bomba de prótons, né, que são os omeprazóis. E essa intervenção humana, né, no próprio organismo está mudando essa configuração do sistema imune e está deixando as crianças mais alérgicas, né? Isso é uma crescente no mundo todo? No mundo todo. Isso a gente vê produtos que hoje em dia dão alergia que antigamente não davam? Pelo que a senhora falou, assim, de mudança na alimentação, mudança nos antibióticos? É a mudança no padrão, principalmente da microbiota intestinal, né? Então entendi. já se sabe também que os pacientes que nascem de parto cesárea, eles têm um fator de risco a mais para ser alérgico, né? E o principal alérgeno é o leite de vaca para as crianças, né? E os nuts, né? Amendoim e peixes para os adultos. As crianças elas tendem a curar, né? Dependendo do tipo de alergia, né? Porque existem basicamente 3 tipos de alergia. Alergia celular mediada, que é uma alergia mais tardia. A IgE mediada, que ela acontece em até 2 horas depois da exposição ao antígeno. E a mista, que é a mistura dos 2 mecanismos imunológicos, que a principal manifestação é na asma, dermatite atópica, que é bem comum, né? E aí que os pais identificam, quando eles enxergam as lesões. manchinhas. As lesões ou urticária, né? Na IgE mediada. Então, E o bebê que chora muito, doutora, pode ser uma alergia? Pode, porque a cólica, a dor abdominal que é manifestada no bebê com choro, né? Aquele bebê que chora mais de 3, 4 horas por dia não é normal. Não é, às vezes, uma cólica só do bebê que, isso vai passar com 3 meses. Essa cólica que não passa nunca, realmente ela pode ser uma alergia então, alimentar. Vale a pena os pais irem investigar, procurar um profissional específico da área. Com certeza, para não deixar essa criança sofrendo e o próprio comprometimento da qualidade de vida da família, né? Porque a criança não consegue ter uma vida normal, né? E essas alergias desenvolvidas na fase de bebê, na fase de criança, elas tendem a curar quando adulto? Ou existe uma cura? Ou é uma coisa que a criança vai conviver para o resto da vida? Então, geralmente as alergias celular mediadas, elas tendem a curar ali, 50% dos pacientes curam com 1 ano. E as IgE mediadas, que são a urticária, que são aquelas que a gente consegue visualizar mais, elas curam com mais ou menos 50% dos pacientes, elas curam com 5 anos de idade. Ai, que bom. Então tem um bom prognóstico.
Sim, o tratamento, né, depende do tipo de alergia, né, nessa tardia, que é a celular mediada, que é a que eu mais acabo pegando no consultório, é a retirada do alérgeno, né? Sim. Então a gente tem que retirar por um determinado período o alimento que causa os sintomas e depois reexpor esse alimento à criança para ver se ela criou essa tolerância imunológica e ela consegue aceitar novamente esse alimento. E para descobrir qual que é o alimento que está causando essa alergia, é fácil, é difícil, é exame, é tentativa e erro? Então, na realidade, é a incidência dos alérgenos, né? Os principais alérgenos são o leite, o ovo, a soja, o trigo, né, o amendoim, os nuts também, né, os frutos do mar. E esses seriam os principais alérgenos. Então, a gente acaba retirando, às vezes, da dieta da mãe que está amamentando, né, e da criança depois que inicia a alimentação complementar por um período e depois reexpõe tanto a mãe e depois a criança a esses alérgenos para ver se ela criou essa tolerância imunológica. Já na IgE mediada, existe o que a gente chama de dessensibilização, que eles vão fazendo microexposições, né, que é com alergista pediátrico, não com gastro, para ver se essa criança tolera pequenas exposições ao alérgeno e com o tempo vai dessensibilizando. Certo. Né? Caramba, é muita coisa que a gente às vezes nem pensa, né? E pode ser alergia. E às vezes até a sensibilização dessa criança é por produtos na pele, porque a pele da criança ela é muito aberta, então às vezes a mãe que passa um hidratante que tem leite, o sabonete, ou a pele já está mais aberta em função até da própria dermatite, às vezes o mecanismo de desencadeamento dessa alergia não necessariamente é pela ingestão. O contato. A gente tem que cuidar muito do que a gente ingere, consome, passa na gente, né? E nas crianças mais ainda, com certeza. Doutora, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Gente, também. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta aqui em mais um Espaço News Grande Florianópolis, nas 19 horas, na quarta-feira, aqui na tela da nossa Record News. Beijo a todos.